Chama Crística. Obra psicografada por Norberto Peixoto. Espírito Ramatiz. Prefácio. Seja qual for a religião do homem da nova era, a religião dos antigos será a religião do futuro. Que razões teriam feito Ramatiz escolher, nesta obra, apresentar-se na personalidade de mestre Atlante que foi, no longínquo passado? Temos, como ele diz, a memória curta e pouco informada sobre o passado de nossa própria raça. Esquecemos nossas origens e nos deserdamos da sabedoria que já foi nossa, o conhecimento uno, que era cultivado na velha Atlântida. Naquela época, ciência e religião eram uma só e mesma coisa, as leis eternas, e incluía o que hoje chamamos de leis da natureza e leis ocultas, conhecimento holístico, na acepção mais profunda. Nosso saber, fragmentado e rastejante, mal começa a reaproximar-se dessa grande síntese. A pura religião atlante original, ensinada pelos grandes seres que vieram das estrelas, abrangia tudo que hoje conhecemos como sabedoria oculta. Muitos seres de singular evolução, que viriam depois a ser instrutores do planeta, foram sacerdotes e magos brancos dos templos atlantes, como Allan Kardec e Ramatiz. Agora, é chegado o momento de trazer de volta a sabedoria antiga, que viveu, por milênios, no recesso dos templos iniciáticos. O amadurecimento da raça humana já o permite. Tal é o objetivo dos dirigentes planetários. A revelação da verdade sempre foi, e sempre será, gradual, embora o queiram negar fanáticos e intolerantes de todos os tempos. Primeiro, o mestre dos mestres veio implantar a lei do amor. Quase 2000 anos após, estávamos prontos, no Ocidente, para redescobrir as grandes leis. Um antigo iniciado Atlante foi escolhido para divulgar, num formato simples, racional e acessível às grandes massas, o essencial das antigas verdades: reencarnação, evolução, lei do karma, mediunismo, perispírito. Kardec, como mestre nazareno, filtrou o possível, para sua época, daquela sabedoria iniciática milenar. E vieram a teosofia, a yoga, a Rosa Cruz, e muitas outras doutrinas, que fazem parte do processo planetário de reinserção do conhecimento sagrado na consciência coletiva. E aquela parte dele que trabalha com as leis cósmicas e as forças da natureza para deter o avanço das trevas, a pura magia branca, instrumento dos altos sacerdotes da luz atlantes. Os antigos magos brancos, que, depois, foram caldeus, babilônicos, egípcios e, alguns, africanos, fizeram reviver a magia atlante ancestral. O mantra original da lei divina, a Umbanda, foi retomado, e nasceu a Umbanda. Era o componente que faltava do conhecimento antigo. Ele tinha que reviver no Brasil, porque aqui ficou a semente espiritual do povo atlante. É, por isso, exatamente por tudo isso, que o Ramatiz, o mestre estelar que se comprometeu com a evolução do planeta, resgata nesta obra uma imagem que fala a profundeza de nossa consciência. Chegou a hora de recordar a longínqua origem comum dos nossos conhecimentos espirituais, para dissolver a ilusão de separatividade, e de nos apropriar, o quanto antes, daquele conhecimento destinado a tornar a humanidade mais feliz, assim que nossa maturidade espiritual triunfar sobre a infantilidade dos sectarismos. Depois de alfabetizados na lei do amor e de concluirmos o curso elementar das grandes leis, é chegado o momento planetário de iniciar um grau superior. Ramatiz comprometeu-se com a alta espiritualidade terrena a instruir-nos nesse currículo avançado. Há meio século vem estabelecendo as bases de um pensamento universalista e transpondo, pacientemente, os conhecimentos ancestrais que representam as lições seguintes à codificação kardeciana. Para quem pode ver com o coração, essa nova imagem de Ramatiz evoca sua condição de amoroso servidor da evolução terrestre, desde a saudosa Atlântida, como anjo tutelar dos infelizes exilados,
seu mestre de exílio planetário. Um profundo amor o levou a reencarnar e está presente em momentos chaves da história terrestre, nos milênios em que eles vêm tentando refazer o curso de sua evolução. E se propôs, sempre, trazer para a mentalidade ocidental a luz das verdades perenes, dosadas para as nossas possibilidades. É o que vem fazer chama crística. Variados temas iniciáticos são trazidos, o que pode dar ideia da abrangência e da profundidade daquele conhecimento dos antigos, a que ele deseja, gradualmente, nos conduzir. Todos os verdadeiros instrutores da humanidade se caracterizaram por estabelecer uma ruptura com, já sabido, apontar horizontes, trazer o novo. Isso é crescer, e custa, às vezes, para as mentes mais acomodadas. Por sacudir as consciências, desarrumar as prateleiras arrumadinhas, obrigar-nos a um esforço de assimilação, Ramatiz desarticula o nosso conformismo. O universalismo será a base da religiosidade aquariana, e Ramatiz nos alerta que a divindade suprema não está só nos caminhos que vos são simpáticos. Insiste em nos despertar da ilusão dos ismos, que caracterizam a precária escola terrena, onde a competição egóica, o orgulho intelectual, são capazes do absurdo de separar em nome do Deus de amor. E adverte, a espiritualidade universalista, crística, não existindo do lado de cá sectarismos, seitas ou religiões, dogmas ou ritualismos exclusivistas, desejando poupar-nos o desencanto de chegar no além a procurar, inutilmente, os espíritas, os teosofistas, os esotéricos, os rosa-cruzes, os umbandistas, os católicos, os protestantes ou os budistas, ou, pior ainda, nos desiludirmos, amargamente, por não receber a acolhida ou os créditos a que nossa doutrina preferida nos daria direito, depois de anos de frequência e estudo. Muito espiritualista intelectualizado, adepto de disciplinas esotéricas e posturas yogis, o doutrinador eloquente de mesas mediúnicas e tribunas fulgurantes, já chegou ao outro lado para descobrir, com um sorriso amarelo, que sua chance de despertar o verdadeiro amor que ilumina seria baixar numa humilde tenda umbandista, apelidado de Pai Joaquim ou Caboclo das Sete Ervas, e, se foi médico, dar consulta grátis, e, se não, conforto moral, pacientemente, a uma longa fila de consulentes aflitos. Assim, a mensagem de Ramatiz, conquanto amorosa e tolerante, traz a franqueza simples da verdade, não é a força dos mistérios ocultos que leva o ser, e sim o culto íntimo de cada um validado pelas obras. E chama crística vem na tônica peculiar da mensagem ramatiziana, jamais conformista ou repetitiva, sempre progressiva, inserindo mais um degrau de conhecimento, um novo e instigante conteúdo do grande livro da sabedoria divina, na qual nos graduaremos um dia. Se não ficarmos relutando, indefinidamente, para sair das primeiras lições. Mariléia de Castro. Palavras do médium. Em meu primeiro contato com o Ramatiz nesta existência, que se deu em desdobramento astral, não cheguei a identificá-lo, pois não apresentava a ele a vestimenta e aparência habituais, com as quais é retratado mediunicamente. Por razões que só mais tarde pude aquilatar, apresentou-se a mim envergando o traje de alto sacerdote iniciado, o mago branco, dos templos da luz da velha Atlântida, posição que efetivamente ocupou. Isso aconteceu no início do ano 2000, durante um trabalho de desobsessão, quando visualizei-me de pé em amplo salão, sozinho, numa fraternidade esotérica iniciática, que identifiquei como sendo um bandista. Iniciava-se ali intensa cantoria de pontos de umbanda, aparecia-me um mentor, que na ocasião não identifiquei, e ficava à minha frente. Então, senti o seu enorme magnetismo. Apresentou-se-me como um sacerdote vestido em alva túnica, espécie de indumentária dos mestres iniciados. De tez amorenada, cor de tijolo, tinha no alto da cabeça uma mitra,
peça ornamentada à semelhança da utilizada, outrora, pelos persas, egípcios, assírios e, atualmente, adotada pela alta hierarquia católica, em formato de barrete alto, cônico e pontiagudo, fendido lateralmente na parte superior, semelhantes a uma cabeça de peixe. A única diferença era a grande pedra verde esmeraldina, que destacava-se ao centro. Da parte de trás da cabeça até as espáduas, pendia uma espécie de tecido branco, que lembrava linho cru, parecido com os utilizados pelos beduínos, e muito necessários nas regiões desérticas. De marcantes cabelos negros, compridos e lisos, a cair-lhe dos ombros até a altura do tórax, alto e esguio para os nossos padrões, lembrava um ser mais evoluído, dera de aquário, parecido com um extraterrestre. Sério, mas de semblante delicado e sereno, guardava a conhecida aparência do rosto inesquecível, a fisionomia afetuosa, juvenil e tranquila. Nada falou. Logo após, vi-me sentado numa espécie de poltrona com um encosto alto. Estava de costas para o assistido. Ramatiz, pois, era ele, falava-lhe por meu intermédio, mediunicamente, em longa exposição, sobre os princípios da magia e das leis cósmicas, sobre o bem e o mal e os destinos de cada ser em evolução do universo. Mesmo em estado de vigília e consciência normal, jamais teria condições de ensaiar tênue arremedo do tema, tal sua profundidade. Ocorre que Ramatiz é um mestre, um iniciado que convive no orbe terrícola há mais de 40.000 anos, desde a antiquíssima raça vermelha, da Atlântida, que deu origem às demais raças primárias, na composição da etnia terrestre. Há muito teve sua libertação do ciclo reencarnatório, em outros planetas, vindo para a Terra em transmigração missionária, acompanhando um grupo de espíritos exilados. Espírito puro, trabalha incessante e ativamente, tendo conquistado autonomia para movimentar-se no oceano interminável do universo. É um verdadeiro pescador de almas. Nas extintas Lemúria e Atlântida já era sacerdote, iniciado nos conhecimentos ocultos da milenar Umbanda, a lei maior divina ou sabedoria secreta, setenária e esotérica, que foi trazida de outras constelações do infinito cósmico para contribuir com a evolução da humanidade terrena, dando embasamento às filosofias espiritualistas que se formariam posteriormente. Portanto, uma entidade missionária com tal evolução espiritual, encontra algumas dificuldades para manter o intercâmbio mediúnico através do corpo astral, em decorrência de seu elevado padrão vibracional, mesmo que o médium trabalhe associando-se ao corpo mental da entidade comunicante e, consequentemente, a seus pensamentos e sentimentos, encontrará impedimentos à captação mediúnica, já que está circunscrito ao corpo físico e aprisionado aos limitados sentidos materiais. Por isso, Ramatiz consegue se comunicar mais facilmente, e com maior número de discípulos, de maneira concomitante, fugindo à nossa concepção de tempo e espaço, através de seu corpo mental, dissociado de qualquer configuração astral, pois este corpo intermediário, mais próximo do duplo etérico e do corpo físico, já lhe é muito denso e restrito. Desta maneira inusitada para nossa concepção, pode-lhe atuar em várias casas espíritas, umbandistas e espiritualistas, simultaneamente, melhor do que se estivesse utilizando o seu corpo astral ou perispiritual. É possível, igualmente, mais de um espírito se comunicar com o médium em corpo mental, ao mesmo tempo, sendo que cada um pode estar em dimensão diferente do outro, em campo vibracional magnético que corresponde ao seu plano espiritual próprio. Ramatiz já está livre de sua vestimenta perispiritual, utiliza-se desse corpo intermediário apenas em incursões umbralinas, embora, na maioria das vezes, não possa ser visto, quando, amavelmente, coordena trabalhos de caridade e de resgate aos irmãos sofredores e escravizados pelas organizações trevosas ou quando deseja mostrar-se aos encarnados videntes. Nestes casos,
Se faz sentir o forte magnetismo que o envolve e o amor imensurável que dedica a toda a humanidade. Nos trabalhos com Ramatiz, conto com proteção significativa e harmonização necessária, a fim de possibilitar-me total segurança mediúnica, evitando o assédio de irmãos obsessores e desocupados do astral que, porventura, queiram interferir. Sem o apoio dos amigos silvícolas, sob a liderança de nosso protetor espiritual Peri, ameríndio Cherokee Xamã, que na egrégora de Umbanda conhecido caboclo, não seria possível estabelecer ambientação vibracional magnética que sustenta o intercâmbio mediúnico com aquele mestre. Aliás, sobre a Umbanda, acredito que terá grande importância na nova era pelo seu caráter nato universalista, pela sua afinidade com todas as outras doutrinas religiosas, aliada à sua grande abrangência, aceitação e penetração na fé do brasileiro. Quando se retirar o véu de Ísis, esclarecendo-se as verdades da reencarnação, da lei do karma e da preexistência da alma, aceitos há milênios pelos umbandistas, estes estarão um passo à frente e despontarão na unificação dos movimentos religiosos. A Umbanda é uma doutrina multimilenária, adotada desde os primórdios da civilização atlante, da raça vermelha, inclusive no continente africano. Lá, perdeu algo de sua originalidade, pois agregou-se a ritos das tribos locais, trazidos para o Brasil pelos escravos, em decorrência do fluxo migratório compulsório que foi a mercantilização escravagista desses nossos irmãos. Aqui, foi extensivamente adotada e aceita pelos negros e caboclos nativos, embora tenha perdido mais ainda sua pureza em consequência da regimentação tanto de outras religiões, afro ou não, quanto em decorrência do ecletismo natural e da etnia heterogênea do brasileiro e pela admissão e fusão de elementos culturais diferentes e até antagônicos. Ainda assim, continuaram perceptíveis alguns sinais originais, a ponto de não ocorrer uma descaracterização total. O retorno do puro conhecimento à Umbanda ancestral, planejado pelo alto, ocorreu historicamente no Brasil em 1908, quando o médium Zélio Fernandino de Moraes, numa sessão mediúnica que se realizava na Federação Espírita de Niterói, estado do Rio de Janeiro, recebeu uma entidade de luz que denominou-se o Caboclo das Sete Encruzilhadas e comunicou que, por deliberação do alto, iria se instituir, sob o signo da caridade, um novo culto ao qual dariam o nome de Umbanda. No dia seguinte, em 16 de novembro de 1908, o primeiro templo de Umbanda, a Tenda Nossa Senhora da Piedade, foi fundada por aquela entidade. Outros 7 templos se seguiram mais tarde, e deles se irradiou o movimento umbandista pelo Brasil. Sob o nome da tenda recém-fundada, esclareceu, assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda acolheria aos que a ela recorressem nas horas de aflição. Em seu sentido esotérico milenar, a Umbanda é um culto à divindade suprema, que é o Deus na concepção e na fé de cada um, e tem por finalidade praticar o bem e a caridade, através da comunicação mediúnica estabelecida entre espíritos encarnados e desencarnados. Estuda também aspectos filosóficos e científicos da existência humana. É universalista, se identifica com os propósitos do Cristo, do progresso da humanidade e da harmonia cósmica, arregimenta forças ocultas para a construção de um mundo melhor, através da prática da caridade. Os pretos velhos, índios e caboclos muita sustentação dão aos nossos labores espiritistas kardecistas. Entidades amorosas e humildes, são espíritos muito evoluídos, que na sua maioria não precisam mais reencarnar. Na coletânea de obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Pereira Franco, encontramos um relato, no livro Loucura e Obsessão, da atuação de Dr. Bezerra de Menezes numa casa umbandista, onde o espírito dirigente dos trabalhos, de grande elevação moral, se apresenta como uma preta velha, sendo esta a configuração perispiritual que mais lhe agrada e na qual foi muito feliz numa de suas encarnações terrenas. Norberto Peixoto.
Consciência em expansão. A consciência, essa desconhecida, encontra-se em contínua expansão, desde que o princípio espiritual, já tendo passado pelos reinos mineral e vegetal, adquirido impulsos e instintos no reino animal, finalmente chega ao entrelaçamento reencarnatório com o minal, dentro da organização anatomofisiológica que conheceis, mais comumente, como o homem das cavernas. A partir desse momento, esse agente mortal em constante evolução começa a vivenciar a sua sobrevivência em grupos humanos, cada vez com maior capacidade de memorização e lembrança posterior, relacionando-se com o meio e seus semelhantes. O instinto de preservação o conduz a um sentimento de egoísmo, pois as lutas do dia a dia para aquisição de alimentos e manutenção de seu território provocam muitos embates fratricidas com seus próprios iguais. Lentamente, entre uma encarnação e outra, vai o homem expandindo sua consciência. Quando na erraticidade, na ambientação fluídica que lhe é devida, prepara-se para a nova volta ao plano carnal e, assim, prossegue ininterruptamente a roda da vida, entre idas e vindas. Estabelece-se o karma, que é negativo ou positivo, e a relação de consanguinidade com a parentela física, que é uma imposição justa para trabalhar-se as emoções e os sentimentos. Assim, aprende a amar, cada vez mais aproximando-se do que está preconizado no Manual de Conduta Moral e Crescimento Consciencial, que é o Evangelho do Cristo. Vai, aos poucos, aprendendo a perdoar e a amar incondicionalmente. Até chegar neste estágio, outros milhares de anos já se passaram desde o seu início, e o espírito imortal, enredado na colcha kármica, procura ainda, incessantemente, sublimar seus sentimentos e emoções. Ora são ódios, ora são aversões, de repente, se instala a inveja, o ciúme, o orgulho, vêm as aquisições de bens materiais, a difícil convivência com a riqueza. Desse modo, vai o espírito percorrendo vasto território de experimentações, na maioria das vezes, assumindo mais comprometimentos kármicos negativos que, necessariamente, angariando saldos positivos. Chega o momento de a alma, extenuada por incessantes e cada vez maiores exigências dos carrascos em que se transformaram o corpo físico e o mundo material, começar a voltar-se ao seu eu mais oculto, interiorizando-se e buscando um sentido maior para a vida. De relação. É chegada a hora de alcançar a religiosidade, de religar-se ao Pai. Continua o espírito nessa busca ininterrupta, que, na verdade, nunca deixou de existir, estabelecendo-se no seu campo consciencial a vontade de reencontrar e voltar ao seio da divindade. Partícula de um todo, percebe que não pode continuar sendo apenas mera organização fisiológica, por determinado período de tempo, que no final se extinguirá. Inicia-se, então, a busca por uma explicação transcendente. É a partir daí que instala-se no psiquismo desse ser em evolução a necessidade de maior compreensão do ato de viver. A consciência, já em mediano estágio de evolução, identifica-se com estados vibratórios cada vez mais elevados. Fruto dessa conquista da alma, de tantas voltas já dadas na roda da vida, implanta-se um novo ciclo, iniciando-se a percepção das coisas e dos fatos, além dos limitados sentidos corporais. Quando desencarnado, esse espírito já consegue permanecer, por afinidade e direito adquiridos, em locais de melhor quilate vibratório. Estuda, trabalha, enfim, adquire um maior conhecimento das realidades do astral, da vida extrafísica, voltando-se para Deus por profundo agradecimento à infinita sabedoria e misericórdia dele, que é todo amor, justiça e bondade. Reflete, então, ó, quão mesquinho fui até agora, por quantas mazelas passei, quantas lutas e desencontros, por orgulho, por vaidade, por ostentação, por ambições materiais, a fim de adquirir mais posses, e demonstrar aos meus irmãos que eu era melhor, que possuía mais recursos, mais poderes. Quanta ilusão! A verdadeira vida espiritual,
não estando circunscrita a tempo e espaço e nem a forma que concebi quando na matéria. Esse espírito, então, pede perdão e uma nova oportunidade de ressarcimento aos mentores, os mestres kármicos, responsáveis pela programática reencarnatória. Está ávido, tem pressa, perdeu muito tempo, já podia estar em outro nível evolutivo, nos planos em que a felicidade e a fraternidade são uma realidade perene. Quanta justiça, quanta benevolência há na espiritualidade! Conceder-se a ele a dádiva da mediunidade tarefa, hipersensibilizando-se o perispírito desse reencarnante, que já possuía conquistas anímicas suficientes para vivenciar a nova missão que se delineia. O mais novo obreiro da seara do Cristo chora, agradece comovido e promete, com todas as suas forças, cumprir tudo a que se comprometeu, quando novamente estiver jungido a outro corpo físico. Escolhem-se os próximos genitores, está traçado todo o planejamento reencarnatório. A rede de relacionamentos no mundo da matéria está prevista, respeitando-se e deixando-se espaço para a movimentação do livre-arbítrio do reencarnante, pois não se trata de incursão expiatória. São eleitos os espíritos que serão seus protetores, desde o momento conceptivo, após o conluio canal dos genitores definidos, até o desligamento perispiritual do equipo físico, quando do retorno desse viajante à sua base. Os espíritos que o acompanharão nas futuras tarefas da caridade aceitam o encargo com muito amor e carinho. Alguns ainda têm comprometimentos de vidas passadas com o reencarnante, outros não, mas o assistirão em atividades mais específicas, no exercício de suas futuras faculdades mediúnicas. E será vitorioso nosso pupilo? Não o sabemos. O grau de dificuldades, de dores, de sofrimentos, é do tamanho exatamente necessário ao aprendizado, pois não existem injustiças nas leis divinas, de causas e efeitos, que regem a tudo e a todos no equilíbrio infinito do cosmo. Nós, do astral, fazemos de tudo o que está ao nosso alcance para ajudá-lo, o inspiramos e intuímos, o desprendemos durante o sono para conversarmos. Também oramos muito, pedindo ao Pai que o nosso assistido saia vitorioso. Para nós, do lado de cá, um interregno reencarnatório é muito pouco tempo. Mas, quando se está na carne, parece uma eternidade. Muitas vezes, para nosso desencanto, esse filho esquece todos os compromissos assumidos. Voltam-lhe predisposições não resolvidas que estão no seu psiquismo mais profundo, sedimentadas nas bases mais antigas do inconsciente, e acaba ele rendendo-se adotando traços marcantes de condutas que já tinham sido vivenciadas em outras personalidades, em outras vidas terrenas. A individualidade é única, não poderia ser diferente, pois o agente espiritual é eterno e ele é o modelo gerador e organizador do corpo físico, e não o contrário. Mas, há muitos casos em que esses irmãos amados são bem-sucedidos. Granjeiam muitos créditos, pois tiveram uma vida reta, de bons sentimentos, de solidariedade, de exercício caridoso da mediunidade e conseguiram exemplificar na carne, assim como o inigualável exemplo do Mestre Jesus, o amar a Deus acima de todas as coisas, aos seus semelhantes como a si mesmos, e perdoaram incondicionalmente todas as ofensas. No mais das vezes, para os valores vigentes do homem contemporâneo, foram insignificantes e incompreendidos. Mas, para nós, aqui no astral, são motivo de júbilo e contentamento, e é com muito amor e num clima de festividade que os recepcionamos, no momento de seu retorno à verdadeira vida, que é a espiritual. Muita paz, muita luz e tende sempre o Cristo como modelo. Ramatiz. Sentimento e influenciação. Quaisquer sentimentos ou emoções negativos podem tornar vulto, crescendo, sobremaneira, nos relacionamentos entre os componentes encarnados dos trabalhos mediúnicos. O medianeiro deve estar sempre atento, vigiando o que ocorre no seu campo interno, sob pena de dar abertura às influências maléficas do lado de cá.
As sutilezas desse processo são de difícil percepção. Por mais que o médium se esforce, e, às vezes, nem se esforça tanto, no conhecimento de si mesmo, há ocasiões em que as próprias situações do cotidiano se impõem e ele acaba permeado pelo campo dos maus sentimentos. Não é por acaso que, antigamente, aqueles que se interessavam pelas questões espirituais ingresso nas fraternidades iniciáticas da época, diante da necessidade premente de modificação interior, tinham que se recolher a locais de isolamento, minuciosamente preparados, para conseguir estudar, ficando ausentes do mundo durante o longo tempo exigido à iniciação e ao aprendizado das verdades ocultas. Seria descabido pedir algo semelhante hoje, até porque a realidade do espírito em evolução exige o educandário da vida cotidiana, com os seus atavismos, experimentados suas decorrências advindas, os sofrimentos, as dores e os desencantos, as realizações, as conquistas e as alegrias, tão comuns em toda a história da humanidade e, em especial, no momento atual, pela sua complexidade. Embora o espírito encarnado se dedique ao autoconhecimento, na verdade é um desconhecido de si próprio, já que ainda não tem condições evolutivas de acesso à sua memória integral. Faz-se importante o estudo, a reforma íntima, tão apregoados pela doutrina espírita, mas tão pouco interiorizados, elevando-se os pensamentos e enobrecendo-se os sentimentos. Adquire-se, dessa forma, um grau de discernimento tal que permite distinguir os sentimentos negativos, se são próprios do psiquismo do médium ou de um agente externo. As influenciações são muito sutis. Na intenção de abalar e acabar com um agrupamento de trabalhadores da mediunidade, as organizações trevosas movimentam os mais variados recursos e tecnologias. O conhecimento não é propriedade somente dos espíritos bondosos. A sabedoria sim. Imaginai o manancial de conhecimento que adquiriu um espírito empedernido no mal, no ódio, em milênios de reencarnações, e mais algumas centenas de anos, conseguindo fugir à encarnação, tal o seu poder mental, imperando no baixo astral como se fosse príncipe, com disciplina rígida sobre seus súditos, liderando exército de seguidores, caracterizando-se por verdadeiro mago negro. Conhecedor profundo da psicologia e da fisiologia humana, estuda com frieza e pormenorizadamente, dispondo de recursos técnicos condizentes, por extenso período e sem pressa, os pontos fracos e as brechas kármicas daqueles que quer fragilizar. Aumenta, acentuadamente, os sentimentos negativos, quando lhe dão abertura, num processo de indução mental. Cria situações as mais variadas e engenhosas para o envolvimento e, quando menos espera, o médium está em conflito com o dirigente ou odiando o irmão ao lado, em ocorrência que beira o inusitado e por motivo mais banal. O amor é o antídoto para tudo isso. Os dirigentes não devem considerar-se senhores da verdade e nem dar excessiva ênfase à dialética, ainda mais se escasseia o sentimento amoroso. Acontece que, na maioria das vezes, deixam-se levar pela rotina, estabelecendo-se vagarosamente um enfado e uma oratória quase que mecânica. Os médiuns não devem querer se mostrar melhores dirigentes, pois são os dirigidos. Disputas como essas são inconcebíveis no trabalho de caridade. Portanto, trabalhai, doai-vos, tende amor e humildade. Os irmãos sofredores precisam muito dos bons sentimentos, das boas vibrações, e esperamos que façais a vossa parte, pois nós fazemos a nossa. Vede, ninguém é perfeito. A perfeição absoluta cabe e pertence ao Pai. Somos eternos aprendizes. Jesus foi médium em todo lugar e todo tempo. Amou, perdoou, teve confiança no Pai maior e continua a nos inspirar e indicar o caminho. Vigiai e orai. Muita paz e muita luz. Ramatiz. Repercussão vibratória. Nas lides com o plano astral, o medianeiro é muito exigido. O trabalho de caridade,
medianímico, aos irmãos do lado de cá, não se resume ao curto período em que ficais no centro espírita. Como estamos numa dimensão espaço-temporal diferente da vossa, se faz difícil exprimir em palavras que permitam a plena compreensão no campo da forma e do tempo em que estás inseridos. Um irmão sofredor que teve um desencarne abrupto, acidentalmente, é desperto através de um médium que exuda os fluidos ectoplásmicos curadores específicos para este fim. Isso decorre da aproximação e do envolvimento áurico e fluídico. Sendo esse trabalho realizado em grupo, após o despertamento, que é como se fosse um choque, esse irmão se acopla para psicofonar através de outro médium, tornando-se possível exteriorizar seus sentimentos, pois a cena do desencarne ficou cristalizada no seu campo mental como se fosse um filme com sensações, que não cessam nunca, repetindo-se ininterruptamente. Nessa comunicação, o irmão se sente como se possuísse um corpo, não tendo ainda noção que desencarnou e que está utilizando uma organização anatomofisiológica emprestada, através da caridade, para se manifestar. Externados os seus sentimentos, desopilada a situação mental de desequilíbrio, tendo servido o médium como verdadeiro desafogador desses fluidos pesados, podemos nos aproximar desse irmão, que poderá nos ver. Então, mostramos-lhe os curativos, esclarecemos que seus órgãos não estão mais decepados e nem tampouco sangrando e, por isso, as dores foram aliviadas. Será possível repousar, agora, em local apropriado. Quando houver permissão, poderá contar sua história, em oportunidade vindoura, através da fala ou da escrita, e irá para uma instância de refazimento, de acordo com seu merecimento e sua afinidade vibratória e energética. Muitas vezes, um dos médiuns que o atendeu adquire uma espécie de repercussão vibratória, o que é permitido para sua educação e amadurecimento. E como é essa repercussão vibratória? As sensações e as percepções que estavam cristalizadas no campo mental e sensorial do irmão sofredor em verdadeiro estado de dementação, aumentadas, sobremaneira, pelo fato de não ter ele um corpo físico, imantam-se no perispírito do medianeiro, que serve como verdadeiro exaustor, aliviando o irmão em tratamento. Só que essa imantação não repercute no físico imediatamente. O médium fica com uma sensação de mal-estar, que vai aumentando de intensidade, gradativamente, em decorrência de uma força centrípeta até repercutir no corpo físico e chegar-lhe à área consciencial. Em médiuns de maior sensibilidade perispiritual, é possível ver e sentir toda a cena do desencarne do irmão socorrido durante o sono físico e o desprendimento noturno, em geral até 48 horas depois do trabalho mediúnico, através da clarividência. É como se o médium fosse o ator principal de um filme, vivificando a experiência marcante do desencarne no lugar daquele irmão sofredor. Vede as nuances e a complexidade do trabalho de caridade no exercício dos dons mediúnicos. É uma verdadeira missão. Nesse ínterim, com todo o mal-estar em repercussão, nosso medianeiro tem que manter sua vida normalmente, trabalhar, deslocar-se, assistir sua família, escutar os filhos e aqueles que procuram, pois a mediunidade sempre está presente. Outras vezes há, em que ainda é solicitado para compor grupo de socorro e incursão no astral inferior, durante o sono físico, em situações que exigem desdobramentos noturnos. Por isso, a importância do equilíbrio e do discernimento. O médium que não conhece a si mesmo é um estranho lidando com essas variáveis, ocultas aos seus sentidos físicos e imperceptíveis no seu cotidiano. Em todas essas situações, lá estão nossos irmãos menos esclarecidos, em verdadeiros conluios, à espreita de uma desatenção e de uma janela vibratória para influenciá-lo e prejudicá-lo, a fim de que o médium desista do seu desiderato. A prece é refrigério que desce do alto, preservando o ileso nesses momentos. Permitimos com muito amor essas experimentações, pois o médium deve ter luz própria e brilhar no meio das trevas. Não deve,
Em qualquer dificuldade, correr e apoiar-se nos mentores, como se eles fossem uma bengala eternamente disponível. As mesmas potencialidades que temos no astral dormitam em vós e, cada vez mais, galgareis os degraus da escada que leva à realização plena como espírito imortal que sois, e o mediunismo nunca cessa em todos os planos, sendo aquisição meritória. Andai com vossas próprias pernas, em súplica, com fé e confiança, que cada vez mais vos fortalecereis. Jesus, o maior médium que esteve entre vós, com toda a potencialidade cósmica do Cristo, passou por todas as situações probatórias, no mais das vezes, solitariamente, conforme a programática da sua missão terrena. Teve a tentação dos magos negros, curou chagados, expulsou demônios, foi humilhando, agredido, negado e, no momento culminante de sua estada na Terra, assumiu para si toda a responsabilidade dos seus atos, aliviando os apóstolos e seus seguidores perante o poder religioso e do Estado romano estabelecidos. Quando estava na cruz, no ápice de seu desencarne, ainda falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muita paz e muita luz. Ramatiz. Nota do médium. Recentemente, nos trabalhos mediúnicos que participo, atendemos um irmão acidentado, que se apresentava em estado bastante perturbado, queixando-se de muita dor no lado direito da cabeça, mal conseguia fazer-se entender pelo dirigente. Fim do trabalho, fiquei com uma sensação ruim, e a impressão de estar com o perispírito desacoplado, como se a qualquer momento fosse sair do corpo. Na noite subsequente, não consegui dormir, pois sempre que tentava adormecer tinha a sensação de queda, como se a cama afundasse, além de escutar gritos e batidas a ecoar no quarto. No dia seguinte, exausto, não consegui trabalhar à tarde, e recolhi-me para descansar. Então, senti-me desdobrar e presenciei todo o desencarne do irmão socorrido, como se fosse o próprio. Ele estava sendo perseguido por um homem alto que queria maltratá-lo pelo fato de ter estuprado sua filha. Entrava num galpão, que aparentemente era destinado ao armazenamento, pois estavam numa comunidade rural e, ao término de uma escada, encurralado numa espécie de sacada que havia na parte superior, ao firmar a perna esquerda no piso de madeira, que talvez estivesse podre, desequilibrou-se, caindo e batendo com a cabeça em algo duro, do lado direito, desencarnando nesta queda acidental. A partir de então, fiquei totalmente restabelecido, recuperando as forças e o bem-estar. Aptidão psíquica imanente. Na história da humanidade, desde que o homem habitava as cavernas, a mediunidade sempre se fez presente. Naquela época, os chefes dos clãs, num vislumbre de poder do magnetismo mental e, consequentemente, da imantação e da magia, quando vitoriosos em combate, reuniam-se em volta da fogueira e, em êxtase mediúnico, urravam, entregando em oferenda às forças sobrenaturais o sangue e os órgãos vitais dos inimigos abatidos, pedindo a morte das tribos rivais e dos animais que ameaçavam-nos. Num instinto primário e na tentativa de proteção, colocavam estacas, nas entradas das cavernas que lhes serviam de habitação, o crânio e os ossos dos inimigos derrotados nas lutas fratricidas e mortais, numa espécie de amuleto. Tinham pavor que os mortos voltassem à noite e pudessem vingar-se, exigindo acerto de contas. Não entendiam que, em desdobramento noturno, tinham arroubos de clarividência, enxergando os que já tinham passado para o além e que ficavam obsedando-os. Já se fazia estante a mediunidade, através da potencialidade anímica, predisposição da alma a se manifestar. Essas atitudes de defesa dos homens e espírito de então, era uma tentativa natural, porém grosseira, de intercâmbio mediúnico. Em toda a história, as civilizações conhecidas no meio terrícola instituíram de forma acentuada o intercâmbio com o plano astral. Era a mediunidade, aptidão psíquica imanente ao princípio espiritual e ao homem. Com os chamados profetas,
oráculos, iniciados, magos, alquimistas, pajés, benzedores, bruxos e, nas civilizações mais antigas, as pitonisas e os sacerdotes, desde a raça vermelha, na Lemúria, há mais de 40.000 anos atrás, a mediunidade foi ferramenta de auxílio, progresso e crescimento consciencial dos encarnados. Nunca faltou, em nenhum momento, o amparo do alto, do Pai que a todos assiste no infinito cósmico da vida, através do amor, da fraternidade, da solidariedade, sentimentos que palpitam como se fossem um majestoso coração a irrigar e interligar todo um grande organismo, que é o macrocosmo. Arcanjos e anjos, técnicos e engenheiros siderais, entidades interplanetárias e de diversas constelações espirituais, ajudam e contribuem para a evolução dos orbes, para a manifestação da vida, para com a Terra. Na Lemúria e na Atlântida, e nas civilizações egípcias, pelo seu progresso extemporâneo, a contribuição da mediunidade foi mais acentuada, sendo a responsabilidade desse avanço creditada aos seres amoráveis, espíritos desvinculados de um único planeta, de uma única partícula na imensidão cósmica. Muitos aceitaram encarnar em atividades missionárias de liderança das populações. Outros, de grande conhecimento, mas não tão evoluídos no campo do sentimento, vieram de forma compulsória, em transmigração, mas todos trouxeram sua contribuição à evolução e ao esclarecimento. Infelizmente, a moralidade necessária para a sedimentação e a solidificação desses agrupamentos sociais se fez tênue, pois muitos esqueceram, imersos na carne, o que prometeram no astral. Mas, o alto, tudo prevendo, já programava a vinda de muitas sementes da vinha de Jesus, médium do Cristo planetário, que frutificariam, preparando e adubando o solo da humanidade terráquea para o momento da descida do Divino Mestre, que exemplificaria na carne a conduta pregoada no Evangelho, sublime código de moral cósmica. Essas assertivas são importantes para situar-vos, brevemente, sobre a mediunidade desde eras passadas. A mediunidade consolidou-se hoje largamente aceita, quase sem perseguições, graças ao Consolador enviado por Jesus, a doutrina espírita codificada através do esforço hercúleo do grande missionário Allan Kardec, espírito universalista isento de quaisquer dogmas ou interesses sectários. No Brasil, termina-se o ciclo de consolidação do espiritismo. Este país, por sua formação étnica, oriunda da miscigenação de diversas raças, deu-se a aceitação, mais facilmente, dos postulados dessa rica doutrina, do que qualquer outro daria, no contexto temporal em que a evolução terrícola se encontra. Tivemos a fase dos efeitos físicos e materializações, tão relevante para convencer os incrédulos. Houve grandes médiuns mecânicos e sonambúlicos inconscientes, tão importantes para transmitir de forma límpida e inquestionável os ensinamentos que desciam do alto, complementando a codificação inicial. O Brasil, por seu sincretismo religioso, deu guarida ao crescimento vertiginoso do intercâmbio mediúnico e da doutrina espírita como um todo. Fez-se e faz-se ainda necessária uma ênfase religiosa, não tão filosófica e científica, nesse processo de junção das diversas fontes e vertentes espirituais. Se assim não fosse, não se angariaria tantos adeptos e não haveria esse movimento irreversível de fusão de todas as correntes espirituais, coerente com os diversos estágios evolutivos dos homens contemporâneos e, principalmente, não se espalharia essa luz crística, que tanto tem esclarecido e consolado. Agora, no terceiro milênio, entraremos no ciclo do espiritismo científico, principalmente com os novos experimentos da física e da adesão do meio médico. As técnicas médicas espíritas resultarão em hospitais holísticos em que a prática mediúnica se aliará à diagnose tradicional. Os demais países do mundo se renderão à realidade inquestionável que se descortinará, e todas as religiões, do Oriente e do Ocidente, convergirão para a verdade,
o Espírito eterno com suas leis imutáveis. A mediunidade evolui. Sim, evolui com a consciência, com as conquistas da alma, no evo dos tempos. Chegará o dia em que será ensinada nas escolas terrícolas e será comum a troca de impressões sobre viagens astrais e desdobramentos conscientes, assim como é em orbes mais adiantados na escada evolutiva. Nada milagroso ou ficcional. É aquisição anímica de direito. Não devemos esquecer que a maior moralização da nova era, que se aproxima, trará um sentido de cosmoética, de respeito e de interesses altruísticos nessas incursões ao além. As leis são perenes e imutáveis. Quando os interesses são antagônicos, ajusta-se, imediatamente, o equilíbrio no cosmo, sendo corretivo de acordo com a intenção e ação de cada um. Atualmente, por causa da baixa moralidade ainda vigente, a mediunidade está um tanto fechada para os estudos e os sistematizados. Contudo, há homens espírito que já adquiriram uma condição anímico-consciencial mais condizente com a moral do Cristo, trabalhando, por nós assistidos, em resgates de irmãos sofredores, em atividades socorristas, em deslocamentos nos charcos trevosos do astral, a prevenção de catástrofes e epidemias coletivas em labores de ectoplasmias, de fluidos magnéticos mais densos. Todo vírus, toda bactéria, todo agente físico causador de doença ou não tem seu correspondente espiritual, seu modelo organizador biológico. Cabe lembrar-vos que sois um reflexo das dimensões vibracionais do plano astral e não o contrário. O físico, a matéria como conheceis, é o último e mais frágil campo vibratório magnético, um elo de vários outros campos que se interpenetram e vibram em diapasão diferente, se completam sem se chocar, ferramentas para a plena evolução do princípio espiritual, chama divina de um todo, que é Deus. Nos campos vibratórios ou planos mais elevados, os espíritos relacionam-se através do pensamento puro, sem apoiarem-se nas formas que conheceis e cuja capacidade intelectiva e de abstração para conceber ainda não adquiristes. A natureza não dá saltos e o tempo, implacável professor, tudo educa e faz evoluir para a plena compreensão da vida oculta, pois vossas percepções e sentidos carnais são limitados. Nesses trabalhos com agentes etéricos, no auxílio aos encarnados, são realizadas verdadeiras varreduras energéticas e remoções astrais desses causadores de catástrofes e de doenças coletivas, sempre respeitando-se as leis de causalidade que regem o mundo maior. Quando os realizamos, é porque organizações malévolas e seus magos negros principiaram distúrbios e desequilíbrios, os mais variados, na ordem natural. Às vezes, trata-se de planos visando obsessões e vampirizações coletivas. Para toda ação no mal existe uma ação correspondente no bem, já preconizava Zoroastro na Pérsia Antiga, há aproximadamente 700 anos antes da vinda do Cristo. Nas atividades socorristas e de resgate nas regiões umbralinas abismais e trevosas, trabalhamos em grupo com médiuns encarnados desdobrados. Precisamos dos fluidos animalizados, da parte mais expansível e moldável que é o ectoplasma, para conseguirmos interceder nesses níveis mais densos e pesados. Às vezes, nos é mais fácil atuar direto na matéria do que nesses irmãos perturbados, dementados, pelo seu triste estado de desintegração e densificação perispiritual. Não há nada de exibicional no fato de precisarmos dos fluidos dos encarnados para tais intentos. Pode uma broca de madeira perfurar uma parede de aço? Não. Far-se-á necessário algo mais sólido, especificamente preparado para essa finalidade. Nesse caso, nos utilizaremos de uma broca de diamante, que é mais compacta, dura, e consegue perfurar o aço. Alguns irmãos socorridos encontram-se tão desvitalizados, com sérias deformações perispirituais, que temos dificuldade de expressar o seu formato em palavras inteligíveis a vós. É um misto de homem e rocha, petrificado, numa espécie de calcificação,
como se fosse um bagaço enrijecido, um gomo de laranja cristalizado. No ato do resgate, procedemos o seu imediato acoplamento áurico, utilizando-nos de uma rede magnética para enovelá-lo num médium que tenha potencial fluídico ectoplásmico curativo. Assim, o deixamos acoplado ao corpo físico, durante o sono do medianeiro. O perispírito do irmão em atendimento é refeito e recomposto na forma original, através da força energética plasmadora do perispírito do instrumento mediúnico, que serve como novo modelo organizador. Esse é um recurso em casos de extrema gravidade, cujo irmão permanece mantendo no campo áurico do encarnado, nutrindo-se pelo tempo necessário ao seu restabelecimento. Depois, em trabalho na mesa mediúnica, implanta-se ambientação mental e magnética suficiente ao intento final, sendo desimantado e concluindo-se o choque anímico, a fim de que esse irmão consiga nos enxergar e seja esclarecido e recolhido ao local de tratamento adequado. O nosso obreiro da seara do Cristo sofre as repercussões vibratórias do irmão durante o tempo de atendimento, mas isso é da lei, em maturidade, crescimento e caridade. Jesus, o Divino Mestre, dormia no chão ao relento, com uma alimentação exígua e frugal. Muitas vezes, entre os leprosos, doentes os mais variados, aleijados e epilépticos, auxiliava a todos. Aceitava, sem julgamentos, os renegados excluídos. Ele, na terra, e o Cristo, nos céus, formavam um. Assim era e é a vontade do Pai. Muita paz e muita luz. Ramatiz. Princípio espiritual. O princípio espiritual é criado por Deus simples e ignorante. Os processos da divindade suprema condutora dos desígnios do cosmo, ainda não vos é permitido conhecer, pois a ciência terrícola ainda está muito aquém, para que o homem tenha plena compreensão da física cósmica. Podereis ter apenas uma vaga noção em vossa capacidade de entendimento. O princípio espiritual sempre existiu, pois faz parte dessa chama divina que transcende o tempo e o espaço, que a tudo vê e em tudo está presente, que é Deus, nosso Pai. Acontece que essa partícula se desprende do todo e inicia sua longa e solitária viagem, extensa jornada evolutiva, tendo que adquirir as potencialidades transcendentais do Criador. Como não há favorecimentos nas leis cósmicas e o Pai é soberanamente bom e justo, seus filhos têm a incumbência de evoluir com experiências próprias. Desde o início, o princípio espiritual tem a necessidade, que lhe é parte indestacável, de aprender, de crescer evolutivamente e retomar ao todo. É um magnetismo irreversível, pois o todo é a condição do anjo, do arcanjo, destino inexorável que o espírito alcançará um dia. O princípio espiritual, já tendo passado pelo mineral, pelo vegetal e pelo animal, não necessariamente em um único orbe, pois evolução não se dá numa única partícula do universo infinito, conquista, meritoriamente, o direito ao ciclo das encarnações nominais. Nesse momento, então, principia a manifestação da consciência. O homem-espírito não compreende o mecanismo da morte, não entende quando se vê diante de um semelhante moribundo, caído, sôfrego, no instante do passamento ao outro lado, ao outro plano dimensional da vida. De início, se revolta, tendo uma concepção muito arcaica e rudimentar da divindade. Concebe não um Deus, mas vários deuses. Estando preso à matéria, desde o início de sua jornada evolutiva, não consegue abstrair e conceber a divindade como sendo imaterial, fora do mundo físico e imperceptível aos seus sentidos grosseiros e animalizados. Idealiza os deuses, como homens iguais a si a viverem num eterno não fazer nada, num mundo de sonho e de prazer, numa projeção inconsciente das suas expectativas egoísticas do que seja o paraíso celestial. Visão saudosista e obnubilada de quando fazia parte do todo cósmico. Esta é a concepção de paraíso, instalando-se o paganismo. O homem procura subverter a vontade dos deuses, agradando-os, fazendo-lhes oferendas, presentes,
manjares, animais mortos e até o sacrifício do próprio homem, seu irmão, para apaziguar a ira desses deuses, e como oferecimento para obter a dádiva dos céus. Sua ideação de divindade é incompleta e limitada. Não consegue entender